Oi, gente. Até agora eu não tinha gravado nenhum vídeo polêmico para o meu canal, mas não dá. Esse assunto não dá, simplesmente não dá. A escala 6 por 1. É, todo mundo sabe, né, que sempre é assim. Vamos reduzir a jornada do trabalhador, o país vai quebrar. Vamos acabar com a escravidão, o país vai quebrar. Vamos dar férias para o trabalhador, o país vai quebrar. Todo mundo sabe, né? E mesmo assim, um monte de sabichão, guru, super empresários, milionários, sabem mais, sempre. Aí hoje, mas assim, eu tenho acompanhado esse barulho, esse burburinho aí e dane-se, não dei meus 2 centavos para essa história. Mas agora que eu tenho um canal, eu vou dar meus 2 centavos para essa história. Eu vi em um outro canal do YouTube, alguém postou esse vídeo aqui maravilhoso desse gênio da raça que eu queria mostrar aqui para vocês. Só um minutinho aqui, cadê? Ai, desgraça. Não. Ai, tá aqui. Lula encontrou a forma perfeita de destruir emprego no Brasil: aumentar o custo de mão de obra em até 10% por decreto e convencer você, trabalhador, de que isso é um presente. Só que ninguém tá te contando o outro lado da história. Ele acabou de enviar ao Congresso um projeto para acabar com a escala 6 por 1 e muita gente está comemorando como se isso fosse resolver a vida do trabalhador brasileiro. O governo não está criando o tempo livre de graça, turma. Está criando, na verdade, um custo para um empresário. E quando o custo sobe, nós, empresários, não reduzimos a jornada. Nós reduzimos gente, que a conta simplesmente não fecha. Você que já paga 18 mil reais para ter um funcionário que recebe 10 mil bruto e leva para casa, diga-se de passagem, 7,5, vai pagar ainda mais caro para manter o mesmo tipo. Num país onde a Selic está em... Eu só queria entender, isso é um questionamento mesmo. Então, o governo resolveu reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas, né? Tá lá no projeto, que ele mostrou ali no vídeo. O governo quer reduzir os dias trabalhados de até 6 dias para 5 dias, certo? Então, se hoje você tem um trabalhador no seu quiosque do shopping que faz 8 horas diárias, mais 4 horas no sábado, trabalha os 6 dias, você vai ter que tirar ele do sábado, tá? Um exemplo, você vai ter que tirar ele do sábado e ele vai ter que folgar sábado e domingo. Aí, pela lógica, então, sem redução de salário, que esse é o projeto, sem redução salarial. Então, quer dizer que nessa situação, você mandaria ele embora, porque é isso que ele acabou de dizer. Se eu reduzir a jornada do trabalhador, der 2 dias de folga para ele, eu vou reduzir os empregos. Como? Porque aí eu demiti ele então, porque eu tirei ele do sábado. Aí ele ia ficar de segunda a sexta, mas eu demiti ele, porque reduziu a jornada rua. Ah, bom, vou ter que contratar outro. Só que mudou a legislação. Esse outro também vai ser de segunda a sexta só. Nossa, não tem a menor lógica, não é mesmo? Mas vamos continuar aqui. 15% ao ano e cerca de 60% das empresas não sobrevivem aos primeiros 5 anos de vida. É a lei bonita no papel. O empresário paga a conta, o trabalhador... Essa é outra informação maravilhosa que a gente vê o tempo todo sendo repetida. 60% das empresas não sobrevivem aos primeiros 5 anos. Aí foram perguntar para as empresas, foram investigar por que as empresas não sobrevivem. Simplesmente porque quem abre uma empresa é um completo ignorante de como funciona a administração de uma empresa. Um monte de gente. É muito comum a gente ouvir essa história. A pessoa trabalha, sei lá, 1000 anos lá na empresa, faz a rescisão de trabalho dela, pega a rescisão, pega o fundo de garantia, e o que que ela faz? Ah, ela compra uma franquia, ela monta um quiosque, ela abre uma barraquinha de cachorro-quente. Porque, afinal de contas, vender é uma atividade ancestral. Qualquer um é capaz de vender, não é mesmo? E administrar, e contratar funcionário, e cuidar do ambiente do negócio, e da logística de suprimento. Isso o cara não sabe. Porque ele é muito bom em fazer cachorro-quente, mas ele nunca parou para pensar: ai meu Deus, quantas salsichas eu preciso no mês? Como é que eu vou fazer essa matemática? Quanto que eu vendo? Quanto que eu preciso vender para manter minha operação? Isso ele não sabe, porque ele não tem informação. E aí ele quebra. E esse 60% que quebram nos primeiros 5 anos é exatamente isso. Vai pegar a história. Não é imposto que quebra. Até porque, se imposto no país quebrasse alguém, você, amiguinho, não teria ficado milionário. Mas ficou, não é mesmo? Nesse país terrível, super difícil de empreender.
Não, você não quebrou. Porque muita gente não quebra. Porque tem algum conhecimento, porque se prepara, porque estuda administração. O Sebrae tá cheio de curso aí gratuito para você montar plano de negócio, montar o projeto do seu negócio, fazer a planilha lá com tudo o dinheiro que você vai precisar, quanto você tem que investir, quanto que você tem que ter de grana no começo para bancar, porque você não vai fazer lucro imediato, né? A não ser que você venda milagres, né? Então, 60% das empresas quebram. Como se assim, o governo malvadão, nossa, está dificultando a vida das empresas. Isso não é verdade. Dia após dia, o que a gente tem visto é mais e mais milionários e bilionários no Brasil, não é mesmo? Então, é outra conta que não fecha. Mas tudo bem, vamos seguir. Perde o emprego e o político bonitão ganha o voto dos imbecis, diga-se de passagem. O próprio Lula admitiu que o projeto tem caráter simbólico e político, ou seja, está mais para voto de cabresto do que para trabalhador. É exatamente isso que Aristóteles chamava de corrupção inevitável da democracia. O poder atrai os piores, porque os piores mentem e manipulam pelo voto popular, enquanto o virtuoso se recusa a descer esse nível. No ano eleitoral, o governo escolhe a demagogia e a manchete, escolhe comprar o voto de quem sofre hoje com uma lei que fará esse mesmo povo sofrer mais amanhã. A mudança vem de baixo para cima, vem de gente que estuda, que questiona, que não engole manchete como verdade e entende que toda promessa de graça tem, na verdade, um custo. Quem paga é você que não assistiu. Pare de esperar a salvação de político, turma. O Brasil muda na mão de quem produz. Enquanto Brasília cria custo, nós, empresários, criamos vagas de emprego, pagamos dezenas de impostos, lidamos com juros altíssimos. Mesmo assim, abrimos empresas, geramos empregos, pagamos salários e movimentamos a economia. Enquanto o político promete folga, nós, empresários, entregamos dignidade. Esse é o Brasil que eu acredito, construído por nós que produzimos, não por quem promete. Deus abençoe o Brasil. Lula. Isso. Não acreditem em políticos. De fato, não deve acreditar mesmo. Acredite em mim, que não tô te oferecendo descanso. Tô te oferecendo dignidade. Qual dignidade? De trabalhar 60 horas, 70 horas semanais? De fazer home office no fim de semana? Porque de segunda a sexta você tá no escritório? Isso também são conhecimentos, são sabedorias do nosso gênio da raça aqui, né? Uma pessoa maravilhosa. Aí, bom, depois que eu vi esse vídeo, gente, eu sei que é rage bait. Ele faz isso aí mesmo para as pessoas ficarem com raiva. Aí as pessoas entram aqui, olha lá, nós que produzimos, cara pálida, quem produz riqueza são os trabalhadores, o que é verdade. É verdade. Se não tiver trabalhador na sua empresa, você pode ser trilhardário. O que que você vai fazer lá sozinho? Não é mesmo? Né? Aí tá falando aqui, né? Ó, um monte de gente. O povo não entende nem se desenhar no papel. Ah, bom, essa aqui é a Jéssica. A Jéssica não entende nem se desenhar no papel. Ah lá, tu que é um escravo não colaborador. Então, tem 57 mil curtidas, né? Tem um montão de comentário aí, mas assim, muita gente fica revoltada com esse tipo de vídeo na internet. Porque assim, o país, ó lá, 3.800 comentários, e pode ter certeza, 90% é gente criticando esse cara. Porque 90% da população brasileira é trabalhador. Acho que até mais de 90%. Entendeu? Todo mundo é trabalhador. Todo mundo é. Ah, mas eu tenho a minha lanchonete, eu sou empresário. Tá, empresário? Amanhã você fecha a sua lanchonete e vai viver do seu dinheiro. Quanto tempo você dura sem trabalhar? Ah, não dura, né? Então você é trabalhador também. Você só não é um trabalhador CLT, você é uma outra categoria de trabalhador. Mas você não é uma pessoa de alta renda. Você não é. Então pode ter certeza. O dono da banca de jornal, da lanchonete, da padaria, isso tudo é trabalhador. Junto com o empregado que está lá no balcão. Então, para com esse sonho, com esse delírio de que, eu sou um grande empresário, gero muitos empregos. Essas pessoas precisam de emprego, é verdade. Eu preciso de emprego, sou trabalhadora. Só que você também precisa dos trabalhadores, senão você não tem empresa. Então, né? Não é esse o jogo que eu faço e vocês, olha como eu sou benevolente. Não é assim que funciona. Apesar que na negociação salarial a gente sabe, né, que um manda, o outro obedece, até porque as pessoas precisam comer. Mas eu fui procurar, falei assim no passado, né, efetivamente, como é que foi? E aí eu achei aqui no Estadão, a lei das férias. Esse jornal aqui, vamos ver de quando ele é. Vamos lá, gente. Paciência. 27 de dezembro de 1927. Em 1925, tinha sido aprovada a lei das férias.
que concedeu 15 dias de descanso por ano aos trabalhadores. Mas aí, não foi muito legal não. Ah, tá, aqui ele começa a falar sobre a lei das férias. Ah lá. Desçamos, porém, do geral para o particular, como cultuamos aqui no Brasil o trabalho. É uma pergunta, né? Tem uma interrogação aqui, não sei se dá para enxergar direito. Como o espiritualizamos o trabalho? Bom, aí ele vai falar aqui que na Alemanha, no pós-guerra lá de 1927, 27 não, 1914, né? Acabou em 17, como que eles fizeram para reconstruir o país, né? Depois da Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Aí, vamos lá. Continua, né? Porque antigamente era diferente o jornal, eram coluninhas. Há 15 dias, não, foi aprovada então a lei, né? Há 15 dias por ano de férias terão os operários direito, com plena remuneração. Ah, sem desconto, né? Ó. Sabem, entretanto, os senhores rotarianos, que é daquele Rotary Club, quantos dias anualmente entre domingos, feriados santificados, nos quais os operadores não trabalham? 75 dias, que acrescidos com os 15 de férias, perfazem 90 dias. Portanto, de 8.760 horas do ano, o operário trabalhará 2.160 menos. Com as férias, né? Mas considerando os dias santos, acho que é isso que ele quis dizer, não sei. Mas é que a construção das frases no português mais antigo é diferente. Mas ele está dizendo que, portanto, de 8.760 horas do ano, o operário trabalhará 2.160. Menos de um quarto. Menos de uma quarta parte. Se com a lei de férias acontecer o mesmo que com os impostos, possivelmente no ano próximo, um aumento de férias será votado para descanso de tanto repouso. Meu Deus! 1927, né? Essa pessoa aqui, não sei quem é. Palestra feita no Rotary Club. O senhor Horácio Laffer, aqui. Ele disse que é tanto descanso para o trabalhador, ou seja, todos os domingos e os feriados santos já perfazem 75 dias no ano. Aí o governo vai lá e dá mais 15, remunerado do bolso do empresário. Esses trabalhadores vão descansar tanto que eles vão precisar de férias, das férias, porque eles, né, é muito descanso. Eles vão ficar cansados de tanto repousar. Olha lá. Essa lei, meus senhores, assume proporções de uma verdadeira calamidade social. Calamidade para os operários que no regime do ócio, desprovidos de meio para vilejaturas eu já pesquisei, tá? Significa tirar férias longe dos centros urbanos, né? E aí eles vão dizer aqui, vilejaturas em praias e campos se entregarão ao jogo e ao álcool. Calamidade para a indústria que vê sua fábrica desorganizada e paralisada durante 15 dias. Calamidade para o povo, pois que o custo de produção vai encarecer aí eu não sei, né? Um jornal muito antigo. O povo pagará mais anualmente, cerca de 60 a 90 mil contos pelas mercadorias necessárias, pois a tanto sobe o encarecimento da produção fabril brasileira devido às férias. Calamidade nacional, pois o país precisa de trabalho como o indivíduo de luz e água. Calamidade moral, enfim, porque estamos desprestigiando e desvirtuando a concepção do trabalho, em vez de incutirmos no espírito brasileiro a ideia do trabalho-sacrifício, trabalho-dever social, trabalho, necessidade coletiva. Estamos ensinando o trabalho ganha-pão, o trabalho obrigação individual, o trabalho não espírito, mas matéria. Em uma balança, qual calamidade pesará mais? A econômica.
As dezenas de milhares de contos de réis de prejuízo que a inércia ocasiona, ou a moral que está falseando, envenenando a compreensão do nosso povo sobre uma questão vitalíssima. Eu vou encerrar aqui essa leitura que já me deu até um enjoo. Ô, gente, é praticamente o nosso amigo Thales pegou, acho que é uma notícia dessa, alguém, né, um sábio qualquer aí de 100 anos atrás. Gente, essa notícia é de 1927, são 100 anos atrás. Ele pegou e requintou com a linguagem de hoje. É isso. É isso que ele fez. E assim, tem gente que acredita nesses caras. Tem esse bando de bocó, pé de China. Eu não sei nem se a gente pode falar isso mais. Pé de barro. Não, também acho que não pode. Pé rapado. Acho que pé rapado pode. Que não tem nada, não tem onde cair morto. É um coitado. E aí ele engana esses caras dizendo para eles: trabalho 80 horas semanais. Você quer ficar milionário como eu? Ah, eu sou brilhante. Sabe o que eu fiz? Eu me matei de trabalhar. Sendo que a gente sabe que isso é absolutamente mentira. E você não precisa ir tão longe. Você não precisa fazer uma pesquisa. Pergunte para os seus familiares, seus antepassados, seus avós. Como foi a vida deles? Eles trabalhavam pouco, eles eram preguiçosos no passado? Eles não faziam nada, por isso que eles não ficaram milionários. Por isso que eles te condenaram a essa vida pobre. Será que foi assim? Ou será que eles ralaram muito mesmo para dar uma vida digna para os seus pais, para depois seus pais ralaram muito para dar uma vida um mínimo digna para você? E agora chegou a sua vez. Porque a sociedade é feita disso. A educação é feita para formar trabalhador, mão de obra. Mão de obra. É isso que a escola faz. É isso que a sociedade prepara. Mão de obra para trabalhar e morrer. É só isso. Ninguém quer que você fique rico. Ninguém quer. Porque você ficar rico é muito ruim. Reduz a quantidade de mão de obra. Então você tem que permanecer pobre. Mas aí, se por um acaso você começa a ter umas ideias, começa a parar para pensar que talvez a vida seja mais do que só trabalhar, você começa a pensar que talvez exista vida além do trabalho, né? Que foi o nome da campanha que começou toda essa questão da redução da escala. Aí pode ser que você não queira trabalhar tanto. E aí, como que aquele empresário que gera empregos e paga impostos tão bonzinho vai poder manter a empresa dele, né? Como é que ele vai poder continuar sendo milionário? Se por um acaso você resolver que você quer ter um pouco de vida também, que comer é importante, ter saúde, estudo, segurança é muito importante, mas também é importante ter tempo de lazer, ter tempo de qualidade com a família, ter tempo para estudar, para se qualificar melhor, para arrumar empregos melhores. Até porque, assim, será que ele quer que você se qualifique para arrumar um emprego melhor? Afinal de contas, quem vai esvaziar a lata de lixo do banheiro? Não é mesmo? Quem que vai encher a garrafa de café? São todos trabalhos dignos, é verdade. Mas a gente sabe quem são as pessoas, a grande maioria das pessoas que executam esse tipo de trabalho. São pessoas que têm escolaridade menor, tiveram menos oportunidades na vida. Será que se essas pessoas passarem a ter mais escolaridade e mais oportunidade, é bom para ele? É estranho, né? Não sei. É isso, gente. Peguei fogo aqui, falei uma pá de merda, mas tô muito bravo, tô cansada dessa história. Finalmente, Flávia Cansada apareceu, né? Ela nasceu, a Flávia Cansada. É isso. Então, abaixo a escala 6x1, né? Viva a escala 4x3, que esse é o verdadeiro sonho. 36 horas semanais, né? E vamos ser felizes. Vamos viver. Comenta aqui, deem as suas opiniões, o que vocês acham, né? E é isso. Se inscreve, curte, compartilha e beijo, tchau.